Eu quero com vocês compartilhar uma palavra e a princípio convido-os para lermos um texto na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Anote isso: disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. 32. E último: embora conheçam o justo decreto de Deus, e que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Tornem aos seus assentos para iniciarmos a nossa
exposição desta noite. Irmãos, esse texto é um texto informativo para nós, né? Que nos clareia o entendimento acerca de algumas questões pertinentes à história da humanidade, o curso da humanidade, o andar e o desenrolar da humanidade. Por esta razão, falaremos nessa noite acerca do seguinte tema: de quem é a culpa. A gente lê um texto aqui, que é um texto extenso, né? É um texto longo, e como se trata de um culto de ensino, eu quero com vocês, de forma mais detalhada possível, compreendermos o que Paulo registrou aos romanos e que hoje está ao nosso alcance, revelando o que de fato se sucede na sociedade e, por não dizer, na humanidade, no seu contexto geral, que nos foi ensinado dentro de uma outra visão antagônica a esta realidade. Dentro, daquilo que conhecemos como sistema religioso, a gente sempre diz: quando saímos do sistema religioso, não saímos da placa, saímos dos hábitos, das crenças errôneas, saímos das convicções equivocadas que nos eram ensinadas pelos seus líderes. Outrora, quando não tínhamos talvez uma clareza na nossa mente, no nosso coração, a gente era guiado pelas palavras que eram ensinadas por pessoas que se diziam homens de Deus e mulheres de Deus. Eu tratei com vocês outro dia aqui, talvez na semana passada, salvo engano, acerca dessa questão, que não quero novamente tornar a dizer, mas apenas para complementar essa parte introdutória. Nós outrora vivíamos cegos, outrora vivíamos sobre o direcionamento da religião, com suas interpretações acerca de algumas questões que se julgam ser de caráter doutrinário para a igreja. E qual foi a intenção quando a gente saiu de lá? Foi rever todas estas coisas. E rever de que maneira? Comparando os nossos conceitos com o que de fato a Bíblia registra acerca do que de fato precisamos viver. Então eu sempre disse a vocês, quero reiterar nessa noite, que precisamos carregar isso em nosso coração. Quando a gente saiu do sistema religioso, a gente não saiu da placa, porque muitas das vezes o que acontece, o que se chama de crescimento do Evangelho, na verdade não é um crescimento saudável, é um crescimento doentio, porque acontece às vezes questões, problemas e diferenças dentro de um determinado ministério. Alguém sai daquele ministério acompanhado de algumas outras pessoas, abre uma placa em um outro lugar qualquer, mas continua colocando em prática aqueles mesmos ensinamentos, aquelas mesmas doutrinas, vivendo aquelas mesmas coisas. Ou seja, a visão não mudou. O que mudou foi o local de se congregar, o que mudou foi a placa denominacional, mas não houve uma maturidade, não houve um amadurecimento, um aperfeiçoamento. Então nós aqui do ministério, nosso lema, a nossa missão é desmistificarmos coisas que estão em nosso coração e que até hoje talvez muitos de nós cremos de maneira errônea. Até hoje, depois aí de mais de 2 anos de ministério, os irmãos sabem como de maneira exaustiva
eu me esforcei para ensinar esta comunidade, para ensinar esses irmãos, não as minhas convicções filosóficas, não as minhas opiniões pessoais, mas para, com os irmãos, descrever a palavra de Deus de uma forma detalhada. Para quê, irmão Jesaías? Para que pudéssemos crescer no entendimento, para que não pudéssemos ser cristãos apenas por congregarmos ou frequentarmos um salão ou um templo, mas por sermos cristãos por convicção. Eu sou cristão porque eu entendo acerca do propósito de ser cristão. Eu sou cristão porque eu sei, Cristo me trouxe à luz o conhecimento de quem eu sou, de quem eu represento, de onde eu vim, para onde eu vou, qual a mudança ocorreu na minha vida, quem eu era, quem eu sou, o que eu fazia, o que eu faço, não por meras experiências de outros, mas pela nossa própria experiência. Eu sei que essas mensagens que aqui temos abordado com os irmãos não são mensagens que vão encher o salão, pelo menos por enquanto, porque as pessoas estão embriagadas na religiosidade, irmão Sueli. As pessoas estão embriagadas de uma vida que é uma vida de radicalismo, é uma vida que, como a gente aqui sempre usa esse termo, é uma vida de legalismo, onde elas querem fazer por merecer alguma coisa da parte de Deus, sem entender que não é pelos méritos, ou pelo que fazemos, ou pelo que deixamos de fazer. A Bíblia utiliza-se do termo graça, e graça representa, significa favor imerecido. O que isso quer dizer? Não é porque alguém mereceu ou porque alguém merece, mas é porque Deus, no seu infinito amor, na sua infinita bondade, se compadeceu dos homens que um dia desobedeceu a sua ordenança, um dia foi contra o princípio da obediência, rebelou-se, afastou-se da comunhão com Ele. Deus, por graça, amou esses homens, dando a eles a oportunidade de serem reconciliados consigo de novo. Então, se hoje a gente vive com Deus, não é porque a gente fez ou faz alguma coisa para tal, a gente apenas reconhece que o fato de estarmos aqui não é para buscarmos a Deus, mas é porque nós já estamos em Deus, nós já fomos restaurados a Deus. Então, o que viemos fazer aqui? Adorar, exaltar, glorificar, engrandecer, porque Ele já está dentro de nós, e nós não viemos aqui para buscar a Ele, porque Deus hoje não pode ser buscado. A Bíblia nos mostra um Deus que habita dentro de templos não feitos por mãos de homens. Quem são esses templos? Pessoas. Então, se Ele está dentro de mim, eu preciso desfrutar da presença dEle. Como? Me relacionando com Ele. Como? Me submetendo a Ele, em obediência, em reverência, em temor, em respeito, observando a sua palavra. Meu irmão, a maior maneira de se adorar a Deus é vivendo uma vida de obediência à sua palavra. A maior maneira de adorar a Deus é observando as verdades que Ele nos deixou por intermédio do Evangelho do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como a gente viver uma vida com Deus nesta talvez indiferença para com a sua verdade, que está sendo revelada a nós, mas que muitas vezes tem sido desprezada por nós. Eu quero dizer algo aos irmãos para então entrarmos definitivamente na pauta do tema desta noite. O que Jesaías fala não tem mais peso do que o Evangelho. O que o fulano de tal, não quero aqui mencionar nome, fala o que o irmão Ju fala, não tem mais peso do que o Evangelho. O que os homens, as mulheres, os filósofos, os teólogos dizem, não tem mais peso do que o Evangelho. Paulo, em Gálatas 1, versículo 8, diz: ainda se nós, ou um anjo dos céus,
um outro evangelho, além do que já anunciamos a vocês, que seja anátema, que seja maldito. O que é que Paulo está querendo dizer? Nem nós e nem os anjos dos céus está acima da autoridade do evangelho, de maneira que possa substituí-lo por outras coisas. Então, meus irmãos, entrando na pauta do tema desta noite, de quem é a culpa? A gente lê um texto aqui em Romanos capítulo 1, um texto que muito me chamou a atenção, embora eu já tenha estudado este livro com vocês, ensinado a vocês as pautas abordadas por Paulo ao longo da sua escrita de Romanos. Todavia, eu me deparei com esse texto durante esta semana e parei para analisar aqui o seu conteúdo e vi que é de grande valor para a Igreja de Cristo trazê-lo para a pauta do ensinamento aqui na igreja. Geralmente, a nossa cultura, que se diz uma cultura judaico-cristã, nós não podemos ser judeus no sentido de viver as práticas do judaísmo e cristãos ao mesmo tempo, porque são coisas antagônicas, são coisas opostas. Muitos dizem que a igreja é uma igreja judaico-cristã, com base nesse conceito. Mas não é porque a Bíblia registra a história do povo judeu que ela diz para nós vivermos ou colocarmos em pauta o que o povo judeu viveu. Porque ela faz questão de maneira brilhante, clara, transparente e inquestionável diferenciar o que era para eles como povo de Deus debaixo da primeira, ou como muitos chamam, antiga aliança, e o que é para nós que hoje estamos em Cristo, desfrutando, conforme o escritor aos Hebreus, de um novo, de um vivo caminho. Eles tenham vocês ousadia para entrar neste novo e vivo caminho, sintetizando, que foi aberto para vocês por intermédio do sacrifício que Jesus realizou. Então, existe uma diferença cabal dentro dessa questão, que não nos é ensinada. Então, por isso, quero de forma bem breve aqui, mais uma vez, comentar a vocês. É por isso que quando se ouve uma mensagem nos dias de hoje, e detalhe, muitas das vezes mensagens com um teor doutrinário, você ouve geralmente sendo abordado textos para embasar essa mensagem lá no Antigo Testamento. Vocês ouvem geralmente ser lido Malaquias. Eu pergunto a vocês, que todos os que estão aqui nessa noite vieram de igrejas pentecostais. Vocês, quando participavam dos cultos nessas chamadas igrejas, vocês ouviam mais ser lido as cartas de Paulo, as cartas do tempo neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, ou vocês ouviam mensagens com pauta em mensagens ou textos do Antigo Testamento? Gente, eu não estou falando aqui algo talvez que eu desconheça, até porque eu vivi essa realidade por muitos e muitos anos, e isso é uma coisa que nós do ministério precisamos abandonar, porque o Antigo Testamento não formula doutrina para a igreja, já se chama Antigo Testamento. Se existe algo novo, é porque o velho se tornou antiquado. Se foi estabelecido algo superior, é porque o velho não tinha a capacidade e a eficácia de produzir nós de acordo com a vontade de Deus. Então, geralmente se pega aquelas coisas do passado e se estabelece doutrina na igreja, através, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que é para aprender,
uma prova oral no final do culto. Acho que já tem uns 20 minutos que eu estou aqui falando, fazendo essa parte introdutória. E até agora não falei de chave de carro, chave de moto, chave de avião, porque tudo isso nós já temos em Cristo. Paulo diz, isso é uma verdade cristã, que em Cristo somos mais do que vencedores. Vitória não está condicionada ao que supostamente Deus ainda vai nos dar. A vitória está condicionada ao que nós já temos em Deus. Paulo disse: eu sei passar necessidade e sei viver o tempo de fartura. Sei estar lá em cima e também sei estar embaixo. Aí ele vai falando acerca dos dois extremos da vida. Sei o que está bem ou o que é estar bem, e sei o que é estar mal. Aí no final ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Então a vitória não está condicionada ao que supostamente a gente vai receber, e sim naquilo que a gente já tem em Deus. De quem é a culpa? Tema para a nossa abordagem da noite de hoje. Eu li um texto com vocês, e esse texto descreve uma realidade comum. Os irmãos vão entender o porquê deste tema, o porquê desta mensagem. Paulo diz que a ira de Deus é revelada nos céus. Escute bem: contra toda impiedade e injustiça de quem? Vamos lá, interagir agora. Agora é interação, aprender, captar informação, colocar no coração, crescer no conhecimento, para que Deus seja glorificado. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça de quem? O homem. Que suprime a verdade pela injustiça. Vamos lá. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, primeiro, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deixa eu rapidamente explicar isso aqui para vocês. Paulo diz aqui que a ira de Deus, ela é revelada nos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens. Ela é o que? Revelada. Então é algo que já está o que? Acontecendo. Isso é algo que já está no curso da sua atividade. Ou seja, a ira de Deus, ela já está sobre os homens, e a gente vai entender a consequência dessa ira de Deus e o que é essa ira de Deus. Porque essas coisas vocês não aprendem com o pastor Malaquias, né? Essas coisas vocês não aprendem dentro de um sistema que quer manter a mente do povo cativa aos dogmas, doutrinas da instituição. Isso aqui você aprende aonde? Na palavra. Isso aqui você aprende analisando o texto. Aí você lê o texto correndo, atropela tudo e chega no final e diz: Deus é amor. Existe todo um aparato de informação, e aí você lê correndo, chega no final e não entendeu nada, porque as coisas não são entendidas assim. As coisas são entendidas sendo examinadas. Jesus disse, usou o jargão que por nós é conhecido, dizendo: examinai as Escrituras. O que é examinar? É fazer uma observação detalhada. Quando você vai no hospital para ser examinado pelo médico,
ele faz uma autoavaliação em você. Ele lhe mostra aquilo que você tem, mas não sabe que tem. E aí você vai em busca, a partir dali, você já tem um rumo, você já tem uma direção, você já sabe aonde você vai. Então Deus, ele desce, derrama a sua ira sobre os homens por causa da impiedade e da injustiça, porque ele suprime a verdade de Deus pela injustiça. Aí Paulo diz, porque o que de Deus se pode conhecer, ele já revelou aos homens. Ou seja, existe alguém sem a revelação de Deus? É impossível. E eu vou lhe explicar aqui no texto por que é impossível. Paulo diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, olha para cá. Atributo é uma qualidade pessoal. Paulo está dizendo que desde a criação do mundo, os atributos, o que? Vamos lá, vamos interagir. Não é bater palma, não, é aprender. Os atributos invisíveis de Deus. Algo invisível é algo que você não pega, é algo que você não toca, porque está invisível aos seus olhos. Mas aí ele diz, os atributos invisíveis de Deus foram manifestos através de quê, Paulo? Seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido vistos claramente. Ou seja, é invisível, mas está sendo visto claramente. Como assim? Que sentido faz isso aqui? Se você lê correndo, você não entende. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Através do que Deus criou, o nosso coração automaticamente, o coração do homem automaticamente diz a ele que existe um ser supremo. Através do que Deus criou, a mente do homem automaticamente informa a ele que existe um Criador, que existe um governo sublime, um governo soberano. Então Paulo está dizendo, Deus se revelou aos homens, através de quê? Através das coisas que ele criou, de maneira omnissorte que esses homens são indesculpáveis. O que é indesculpável? É alguém que não pode dar desculpa. Mas eu não conheço a Deus. Você conhece, porque algo que está dentro de você, o Espírito da vida, ele foi colocado por Deus. Automaticamente ele mostra diante da criação que Deus fez que existe um ser supremo. Então você, nós, os homens, a humanidade de todos os tempos, épocas, gerações, ela é indesculpável. Ou seja, não tem como dar desculpa. Continuamos. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Aqui Paulo está falando de desprezo das pessoas para com Deus. Deus se revelou a elas, porém elas, tendo conhecido a revelação de Deus, elas não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, se fechou, se trancou. O que o homem fez? Recebeu a revelação de Deus, e depois disso, o homem se fechou para Deus. Ao invés de adorar a Deus como ser supremo, como ser criador, o homem simplesmente adorou outras coisas. Ou seja, o homem substituiu o Criador pela criatura. O coração se... Deixa eu já chamar a atenção de vocês aqui. Será que isso não tem a ver comigo e com você? Eu falei aqui que o maior gesto de adoração é a obediência à verdade.
Não existe adoração sem obediência à verdade. O homem, conforme a descrição do texto, troca a glória de Deus, abandona o Criador e passa a adotar a criatura para ser o objeto de adoração. Ou seja, eu abandono a Deus, que é o meu Criador e que criou todas as coisas, e pego as outras coisas que Deus criou e passo a adorar. Será que isso não tem nada a ver? Isso é apenas uma breve reflexão, nem está na pauta aqui. É uma breve reflexão. Será que isso não está na pauta da vida da gente? A gente que idolatra cantor porque tem voz bonita, mas o que canta está em desconformidade com a verdade. A gente que idolatra pregador porque prega com eloquência, mas o que ensina está em desconformidade com a verdade. A gente se submete a pastor e a líder que se diz homem de Deus porque veste gravata, terno, paletó e carrega uma credencial de uma instituição, mas está em desconformidade com a vontade de Deus. Deixa eu perguntar a você, será que isso também não traz uma reflexão para a gente? Eu falei no início aqui, ainda na minha introdução, na minha fala de introdução, nada está acima da autoridade, da verdade, do Evangelho, da sã doutrina que Cristo estabeleceu. Então, por que será que tanta gente vive em nome de Deus, dizendo adorar a Deus, mas negando as verdades que Deus nos deixou estabelecidas? Será porque, gente, a nossa mentalidade é a mentalidade de escravo? Eu falei aqui na semana passada. Eu vou para a igreja para ver Jesaías. Então, se é Jesaías eu não vou, mas o dia que for outra pessoa eu vou. Ninguém vem para a igreja para ver ninguém. A gente vem para a igreja pelo prazer. Primeiro, igreja é apenas um termo habitual que a gente tem, porque a igreja não é um espaço físico. Igreja é um corpo espiritual composto por pessoas que foram regeneradas através do sangue de Cristo. A gente vem para quê? Para congregar. A gente vem para adorar. A gente vem para aprender. A gente vem para fortalecer o outro. A gente vem para aqui exaltar e bendizer o nome do nosso Criador, porque Ele nos criou foi para isso. Ele se revelou a nós não tão somente através das coisas que Ele criou, mas através da sua própria palavra que está em posse da minha e da sua vida. Nós viemos aqui para isso. Mas será que o texto não traz uma reflexão de realidade para nós? Gente, nós precisamos deixar a mentalidade de escravo, adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. O ministério Viver de Graça, o líder, a diretoria do ministério não está acima das verdades de Deus. Então, quando é que eu tenho que aceitar as pautas do ministério? Quando elas estiverem em conformidade com a vontade do Criador, descrita na sua palavra. Só que os homens abandonaram o Criador. Ao invés de render a Ele glória e graça, eles obscureceu-se o entendimento deles, o coração deles se fechou. Ou seja, eles estão, em outras palavras, dizendo a Deus: eu não quero estar submetido à tua vontade, eu quero estar submetido àquilo que eu entendo ser a tua vontade, que talvez até agrade aquilo que eu penso ser verdade. Aí eu me submeto, mas o que de fato me confronta não é a tua vontade, porque eu não entendo que a tua vontade é isso, então eu não me submeto a isso. Verdades. Dizendo-se sábios, 22, tornaram-se loucos os homens, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança
de pessoas, porque eu não tenho nada contra, somos seres sociáveis, vivemos em sociedade. Todavia, o cristão, ele tem um único alvo na sua vida: Cristo. Aleluia. O que Paulo está dizendo aqui? As pessoas trocaram a prioridade. Era o Criador e elas passaram a dar a criatura. Imagens feitas segundo a semelhança do homem, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, caminhando. Por isso Deus nos entregou. Agora é aqui que eu quero entrar, de quem que é a culpa. É aqui que eu quero entrar, gente, com vocês. Pode entrar, fica à vontade. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Sabe por quê? O homem, desde a criação, ele sempre buscou fugir das suas responsabilidades. A covardia talvez é algo que habita no coração do homem desde o início, porque ele sempre quis se ausentar da sua responsabilidade. Quando faz algo mal, ele logo coloca a culpa de outro. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Ele faz algo ruim, ele diz: a culpa é do diabo. Ele comete uma transgressão e ele coloca a culpa do diabo. Ele nunca diz: fui eu. Ora, isso em parte e em muitas das vezes acontece por conta do senso de religiosidade que foi introduzido na sua mente. A religião nos ensina a colocar a culpa sempre do diabo. Aí Paulo diz assim: por causa disso, 26, por causa de quê? Por causa disso o quê? Vamos interpretar o texto. Por causa de quê que Deus vai fazer isso aqui? Porque os homens trocaram, em outras palavras, trocaram o Criador pela criatura, substituíram o Criador pela criatura, fechou o coração para com o Criador, obscureceu-se no entendimento para com o Criador. Ou seja, o homem deliberadamente abriu mão da sua submissão ao Criador. Aí o 26 diz: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deixa eu explicar algo para vocês aqui, e a gente vai entender não só desse texto. Eu peço que vocês me tolerem aí mais uns 20 minutos. Eu tenho 10 minutos, mais de 10 minutos aqui. Deus, Ele entregou os homens às paixões. Em outras palavras, o que Deus fez? Olha, vocês que não querem, se submeter a mim, me adorar como Criador, vocês estão o quê? Entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. E a gente já vai entender que as coisas não é da maneira que a gente interpretava dentro da religião. Vamos lá. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Deus disse: vocês estão entregues. O que começou a acontecer? As mulheres começaram a se arder em desejo, em prazer por outras mulheres. Isso é algo que parte de onde? De dentro do homem. São paixões vergonhosas que habitam dentro de onde? Dentro do homem. Só que a religião nos ensinou que é o diabo. A gente vai ver hoje, gente, eu trouxe um esboço aqui bem detalhado para nós. Pena, que a hora parece nos passar tão depressa. Mas a gente vai ver que isso não tem nada a ver com o diabo, gente.
Sabe, na religião que diz que as mulheres e os homens, a Bíblia usa a expressão efeminado, né? Que tem desejo por outra pessoa, é uma paixão vergonhosa que parte de onde? Dele mesmo. Por que não usaria? Porque eles não quiseram priorizar e se submeter a Deus. Deus entregou eles às suas paixões. É a ira de Deus sobre eles, ou seja, eles estão entregues às suas próprias. Vamos continuar o texto, mais clareza, 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. 28. Além do mais, olha isso aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que Paulo está falando. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha para cá. Aqui agora ele vai listar uma série de coisas que Deus abriu mão do homem, ou seja, Deus falou: você não quer se submeter a mim, você não quer me adorar como Criador, então vocês estão entregues a isso aí. Uma disposição mental. O que é uma disposição mental? É uma tendência da mente humana para realizar aquilo. Isso é uma disposição mental. É quando você tem uma autotendência para algo. A sua mente tem uma tendência, tem uma inclinação para algo. Aqui Paulo diz que Deus nos entregou para uma disposição mental reprovável. A mente na Bíblia é descrita como, vamos lá, quando o provérbio diz que enganoso é o coração do homem, ele não está falando desse coração, porque esse coração é um órgão. A responsabilidade desse órgão não é pensar, é apenas uma figura de linguagem. O coração representa sentimento, o coração representa entendimento. Então, quando ele fala sobre coração, ele está falando sobre a mente. Quando Paulo diz: por isso Deus nos entregou a uma disposição que? Ou seja, é uma tendência da mente. A gente vai ver agora, 29. Tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Vamos para cá. Deus faz o que com o homem? Entrega o homem a uma disposição mental reprovável. Porque Deus, ele não aprova a disposição do coração do homem. Porque a disposição do coração do homem é sempre contra o princípio de Deus. É por isso que o provérbio diz: enganoso é o coração do homem. Em outra parte, há caminhos que para o homem parecem ser direito, ou seja, ele entende que é direito, mas no final é um caminho de morte, porque a disposição do seu coração é contrária à verdade de Deus. Então Deus entrega o homem a uma disposição mental reprovável, exatamente por causa disso. Ou seja, a própria disposição do homem, ela é reprovável porque ela vai contra o princípio de Deus. E o que acontece, Paulo? Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Primeiro, injustiça. A injustiça faz parte de quê, gente? Da mente do homem, do coração do homem. Quando alguém comete injustiça contra o seu próximo, essa injustiça está partindo de onde? Do coração. Que o homem, o que mais? Maldade. Quando o homem comete maldade contra o seu próximo,
Esse mal está saindo de onde? O que mais? Ganância e depravação. Quando o homem é ganancioso, ele é depravado. Essas coisas estão partindo de onde? Mas quando a gente vê uma depravação, uma mudança tão brusca de naturalidade dentro do ser humano, a gente já vai logo dizendo: ei, esse aí está possuído. Está possuído mesmo. Ele está possuído dele mesmo. Ele está entregue à sua própria paixão. Ele está entregue à sua própria vontade. A gente olha para, voltando para a questão da sexualidade, que a gente lê um pouco mais acima, né? A gente observa hoje o cenário atual se desenrolando de uma maneira totalmente contrária ao que Deus criou, a criação natural de Deus, e a gente vê, e a gente fala aí, a bomba gira. Olha a bomba gira aqui, ó. Isso aí está dentro do coração depravado do homem, gente. É por isso que o coração do homem ele é reprovado diante de Deus. Porque no coração a gente vai ver daqui a pouco Marcos 7, viu? Rapidamente. A gente vai ver daqui a pouco. Aí a gente vê e fala assim: esse aí está possuído, está possuído dele mesmo. Por que a gente pensa assim? Porque a gente foi ensinado assim. Infelizmente, na religião, a gente não foi ensinado a cumprir, ou a seguir, ou a obedecer, ou como eu já falei outrora, e vocês aqui também falaram, Jesus disse examinar. Eles não nos ensinaram a examinar as santas palavras de Cristo. Então, o que o homem falava, a gente falava: uau! O que ele dizia ser verdade, a gente dizia: nossa! Que homem de Deus! Um homem de Deus que não carrega a verdade de Deus dentro do seu coração. É contrário à lógica, é contrário à realidade, porque não faz sentido um homem de Deus carregar algo que não seja de Deus dentro do seu coração, nas suas palavras, na sua vida. Vamos lá. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Isso aqui, Paulo está fazendo uma descrição do que os homens se tornaram depois que eles foram entregues por Deus para as suas próprias concupiscências, conforme a Bíblia chama, para os seus próprios desejos. Então, quando você vê alguém aí, depravado, ganancioso, injusto, invejoso, homicida, todos esses adjetivos que estão aqui, biblicamente, se você quer seguir o que de fato foi estabelecido por Deus para o nosso amadurecimento, você vai entender aí, certamente esse aí desprezou o conhecimento de Deus. Ele está entregue às suas próprias paixões. Ele está vivendo de acordo com a inclinação do seu coração. Aí a gente vai dizer assim: é o diabo, a gente vai repreender. Eu quero ler com vocês, olha aí, Marcos capítulo 7. Capítulo 7 de Marcos, ó. Capítulo 7. Amém, irmãos? Amém. Ouçamos. E continuou Jesus, capítulo 7, versículo 20. E continuou Jesus,
Olha bem. O que sai do coração do homem é o que o torna impuro. Em outras traduções, o que contamina o homem. Ou seja, o que sai do coração é que contamina. Versículo 21. Pois do interior de onde? Do coração. Mente. Olha para cá. Pois do interior de onde? Não, pode continuar com a Bíblia aí, que a gente vai continuar mesmo. Só para vocês verem comigo que não tem nada de responsabilidade sendo terceirizada. 21. Pois do interior de onde? Do coração. Do coração do homem vem o bem. Quem está me acompanhando? Pois do interior do coração do homem vem ou procede. Olha para cá, mais uma vez. Os maus pensamentos procedem de onde? Mente. Coração. Bom, vamos lá, o que Jesus ensinou mais. As imoralidades sexuais, olha para cá, procedem de onde? A imoralidade sexual procede da pomba gira. Hã? Procede de onde? Vocês não querem dizer que é um choque de realidade, né? Até hoje a gente era ensinado a expulsar. Até hoje a gente era ensinado a conhecereis a verdade vos libertará. Continuando o texto. O que sai do coração do homem, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios. Olha para cá. Quando alguém mata o outro, ele mata por causa que o Exu Caveira estava dentro dele. Jesus está dizendo que isso aí vem de onde? Eu não estou dizendo nada, mas eu só estou lendo com vocês. Viu? Estou assim, só estou lendo com vocês para vocês entenderem. Tem gente que vai concordar e tem gente que não vai concordar. Eu, particularmente, não estou interessado nisso. A minha função é ensinar. Agora, concordar e não concordar é direito de cada um, é de cada cidadão, é de cada pessoa, é de cada cristão. Viu? Não fique preocupado se eu vou concordar. Talvez você fale assim, mas como é que eu vou continuar naquele culto de libertação? Para me libertar quem? Aquele que matou o outro. Mas a Bíblia está dizendo que o que tem é o coração dele, que foi entregue a quê? As suas próprias paixões. Isso aqui você não escuta no sistema, né? Porque o sistema diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Daqui a pouco a gente chega lá. Quem é o ladrão? O diabo. Eles dizem que é o diabo. Mas o que ladrão tem a ver com o diabo? A gente vai chegar nesse texto daqui a pouco. Vamos concluir aqui que eu vou dar uma aula para vocês. Me suporte aí mais um pouquinho. Pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Vai para cá. Aí quando alguém adultera, o que a gente diz? Foi a pomba gira que estava lá. Ô pai. Fala para mim aqui, você aprendeu assim ou não aprendeu? Aprendeu ou não aprendeu, gente? Aprendeu, gente. Da escola que vocês vieram, eu já fui professor. A gente aprendeu, a gente foi ensinado, foi assim. A pessoa cometeu uma infidelidade, pronto, a pomba gira está nela. Só que a Bíblia não diz pomba gira. Primeiro que a Bíblia nem utiliza estas nomenclaturas, esses adjetivos. Quem utiliza isso é as religiões afro. É o candomblé, é eles que utilizam essas coisas.
o Zé Pilintra, o tranca-rua. Você não vê um termo desse na Escritura Sagrada. Ou vê, alguém já viu aí? Onde você já viu escrito pomba-gira na Bíblia? Tranca-rua. Zé Pilintra, você já viu, não foi? Quem de vocês viram? Hã? E vai ser transmitido aí, né? Logo mais. Desafio vocês a me mostrar onde tem essas nomenclaturas na Bíblia. Vocês que durante tanto tempo estudou, fez mestrado em teologia, bacharel, fez seminário, mas examina as coisas de uma maneira vazia, sem informação bíblica, sem conteúdo, sem lógica, contrária à verdade. Porque Jesus está dizendo que o adultério vem de onde? Da pomba-gira? Da mente do coração. Aí um camarada vai lá e adultera. Então foi a pomba-gira que usou ele foi lá e adulterou. Hã? Ele não maquinou aquilo ali na mente dele, não, né? Ele não pensou aquilo ali para fazer, não. Foi a pomba-gira que pegou ele, amordaçou, amarrou e falou: agora você vai adulterar. Foi assim? Jesus está dizendo que vem de onde? Do coração do homem. O que mais, Jesus? As cobiças, versículo 22. As maldades. Quando alguém comete o mal contra o seu irmão, alguém é uma obra do coração. Lembra quando Caim chamou o seu irmão Abel no campo? E a Bíblia diz que chegando no campo, o que Caim fez? Caiu Abel. Matou o seu irmão, homicida. Quem foi que estava em Caim ali? Tranca-rua. Aí quando Deus aparece, pergunta: Caim, cadê Abel, teu irmão? Porque o sangue dele está clamando a mim desde a terra. Aí ele diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus disse: olha, a partir de hoje uma marca vai ser posta em ti. E quem te matar, tu será maldito na terra. E quem te matar, receberá o castigo que você recebeu 7 vezes mais. E aí a Bíblia diz que Deus botou uma marca em Caim. Porque quem matou foi ele. Partiu foi dele. Ninguém o obrigou a fazer, ninguém possuiu ele para fazer. O coração dele, o que Deus diz a ele? O pecado está na tua porta, tu dominarás. Ou seja, o coração é mau, mas o homem tem o autodomínio sobre o seu coração. Se ele cede à maldade, ele comete a maldade em nome dele. Mas se ele retém a maldade, ele segura o seu impulso. Deus o dotou daquela capacidade para tal. A gente vai entender isso logo mais. Só concluindo esse texto aqui. As maldades, o engano, a devassidão. O engano, nós às vezes falamos do engano, né? Você acha que os caras que estão. Porque assim, convenhamos que se o engano fosse um fruto do diabo, os pastores que estão por aí estavam todos endemoniados. Porque o que eles sabem fazer é enganar. Aí tinha que colocar a mão neles e eles tinham que cair. Porque o que eles sabem fazer é enganar. É ou não é? O que eles sabem fazer, irmão? Quando eles leem Malaquias 3:10 para vocês e diz que o devorador é o diabo, o que eles estão fazendo com vocês? Porque o devorador. Só um pouquinho, deixa eu só concluir o raciocínio para não atropelar. Malaquias 3:10
o mantimento é comida. O que eles estão fazendo com vocês? Estão enganando. E esse engano está partindo de onde? Vamos lá, aqui a mensagem, está rolando, estou pregando, vocês estão vivos? Vamos interagir. O engano está partindo de onde? Do coração. Sabe por quê? Porque amanhã vocês precisam saber disso. Eu não garanto estar com vocês aqui o ano que vem, o outro ano não. Mas durante o tempo que eu tiver, eu quero que vocês aprendam, para vocês não serem mais dominados por homens que se dizem ser homens de Deus, mas cheios de engano no coração. Devassidão, inveja, calúnia, arrogância e a insensatez. Aí o 23, oh meu Deus, vamos ler o 23 comigo? Marcos 7, 23. Acompanha aí, viu? Acompanha aí, porque não é o profeta Malaquias que está falando, é o próprio Cristo em um dos seus diálogos. Marcos 7, 23. Todos esses males vêm de dentro. Dentro de onde? E torna o homem impuro. Gente, estou caminhando para o final. De quem é a culpa? A culpa é do homem que rejeitou a Deus e foi entregue ao seu próprio desejo? Ou de quem é a culpa? É do homem. Gálatas capítulo de número 5, rapidinho, abra comigo aí, Gálatas. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Culto de libertação hoje, hein? As nossas mentes estão sendo libertas do engano, as nossas mentes estão sendo libertas do erro, as nossas mentes estão sendo livres para Cristo, para uma vida sadia. Gálatas 5, a partir do 16, Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao pragar. De que espírito Paulo está falando aqui? O espírito ao E maiúsculo, o Espírito de Deus. Olha para cá. Vivam pelo Espírito. Ele está falando do Espírito. Aí ele continua: e de modo nenhum satisfarão os desejos. De que carne que Paulo está falando? Olha para mim aqui, prestem atenção. O Espírito de Deus habita dentro. Então temos o Espírito e temos, vamos lá, gente, o Espírito e a carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário. Olha para mim de novo. O Espírito está dentro de nós. Olha para cá, vamos aprender aqui. O Espírito está dentro. O Espírito de Deus nos manifesta a vontade. O Espírito de Deus nos ensina a viver em obediência e em submissão a Ele. E a carne?
que a carne faz? A carne deseja o que é contrário ao Espírito. Existem duas naturezas dentro de nós. Eu quero me prolongar um pouquinho para me ensinar isso a vocês. Existem duas naturezas dentro de nós: a natureza gerada pelo Espírito, a natureza de Deus, e a nossa própria. Te provo isso. Pega um cristão, ele tem o Espírito Santo, ele é selado por Deus através do Espírito Santo. Olha para mim, olha para cá, vamos aprender aqui, ó. Vamos aprender. Você vai ser pastor. Dê um tapa na face dele. Ele pode não te dar outro tapa, porque a natureza que existe dentro dele, a natureza do Espírito, gerada pelo Espírito, que existe dentro dele, o conduz a não retrucar, a não revidar aquela ação. Mas do outro lado, você acha que ele não se irou com aquele tapa que ele levou? Quem é que não se ira? Deixa alguém dar um tapa em você? Deixa alguém dar um tapa na face da mãe de um filho seu? Você fala assim, vai não dá aquela vontade de... Mas existe uma natureza dentro de você dizendo: ei. O que Paulo está dizendo? A carne é contrária ao Espírito. A natureza carnal, ela é contrária à natureza do Espírito. Tem nada de demônio aqui, ó. Olha para cá. Não tem nada de demônio nessa história. Vamos chegar lá. Calma aí. Nos acompanhe. O homem é composto por duas naturezas. Paulo diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Ele continua: e o Espírito o que é contrário à carne. Ou seja, olha para cá. Existem duas naturezas dentro de nós, e por incrível que pareça, são totalmente contrárias uma à outra. Esse Paulo, continuação. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha para cá. Quem é que está em conflito um com o outro? A carne e o Espírito. Existe uma natureza dentro de nós que nos mostra a vontade de Deus e nos incentiva a praticá-la, mas existe outra vontade dentro de nós que diz que deixa de besteira, que Deus, a gente precisa ser dominado por uma dessas naturezas. Infelizmente, tem gente que são ou que é dominado pela natureza carnal. Tem gente que é dominado pelo desejo do coração. Vamos lá. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, comigo, acompanhe. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha para cá. Que carne que Paulo está falando aqui? Elas são manifestas. Que obras são essas? Primeiro, imoralidade sexual. Lembra o que Jesus falou lá em Marcos 7? Olha para cá. Lembra do que a gente leu lá em Marcos 7? Imoralidade